Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Sabadão. Vamos começar o nosso vlog da semana. Acabei de encerrar o vlog da semana anterior pra mostrar pra vocês. Teve bate-papo por lá. E agora, gente, vamos começar mais uma semana aqui. Vamos ver como vai ser essa nossa semana, o que vai acontecer. Temos encomendas pra fazer, temos prontas entregas, né, pra concluir por aqui também. Então, vai ser uma semana, né, de bastante produção. Hoje nós não vamos pra feira, né, como eu já falei no vídeo anterior aí da nossa produção da semana. Ficamos em casa. Tô indo, gente, na rua, tá? Não é porque eu fiquei em casa que eu vou ficar só em casa. E a intenção, gente, não é só fazer crochê, tá? É fazer algumas coisas que eu não consigo fazer ao longo da semana. Pra entrar na segunda-feira, a gente, com as mãos livres pra trabalhar, tá? Então, eu vou aproveitar esse sábado pra ir na rua, né? Ver se eu compro material pra uma encomenda, tá? Eu tenho muita coisa, mas tem encomenda que entra que é de material que eu não tenho, então eu vou estar indo comprar esse material. E, né, teremos várias produções por aqui. Se vocês estão chegando aqui agora nesse vídeo, né, ainda não me conhecem, gente, muito prazer, eu sou a Flávia. Sou a responsável por tudo que acontece por aqui. E nesses vlogs de rotina eu tento trazer vocês um pouquinho mais perto, né, mostrar um pouquinho pra vocês de como que acontece por aqui. Ao longo da semana saem os vlogs das produções. Aqui nesse vídeo, gente, eu vou mostrar uns pedacinhos pra vocês. As peças, né, que eu sei que vocês já vão ter visto na semana, eu mostro um pouquinho mais. Mas nesse vlog aqui eu vou mostrando pra vocês um pedacinho, vou falando o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu comecei, o que eu não comecei, né? Enfim, eu vou compartilhando isso com vocês, né, na nossa semana, ao longo da nossa semana. Então, hoje, nesse sábado, eu estou indo na rua, não fomos pra feira, provavelmente a gente não vai nem nesse, nem no próximo sábado. E no domingo, se a chuva deixar, a gente vai, né? Se não deixar, a gente fica daqui de casa e vai adiantando tudo que a gente tem pra fazer. Convido vocês, né, a estar se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o sininho, deixa o like de vocês, deixa um comentário bem bacana. Se quiserem, né, tá ativando o Seja Membros também, né? Nosso Seja Membros, ele custa apenas R$ 2,99 por mês e vocês cancelam quando quiserem, tá, gente? Não é obrigatório, assina se puder, se quiser estar nos apoiando. Tem uma outra opção, né, que vocês podem estar nos ajudando, que é de graça e vai estar nos ajudando no pagamento, gente, que são os anúncios. Esses anúncios que passam no vídeo é chato, só que através desses anúncios a gente também recebe o pagamento. Então, você não pode estar assinando, não tem como estar assinando, seja membros, né? Você pode estar nos apoiando e assistindo o anúncio. Através desse anúncio a gente também vai receber o nosso pagamento, né? E, gente, como é que vai ser aqui? Nesse sábado, eu quero tentar concluir esse joguinho de passadeira, né? Eu tô aqui com a passadeira faltando a última carreira. E o outro tapetinho, gente, tá praticamente só com a base feita. Então, hoje eu quero ver se eu continuo nessa parte. E eu quero ver se eu consigo, gente, adiantar pelo menos as flores de uma encomenda que eu tenho. Ou eu vou fazer as flores, ou eu vou pegar, gente, no jogo de passadeira pra poder adiantar. Essa semana eu tenho bastante coisinha pra fazer. Nesse sábado não vai ser foco em produção. Vai ser foco em resolver algumas coisas, né? Pra poder pegar no começo da semana pra trabalhar firme, tá? Então, nosso sábado agora vai ser indo na rua, né? Eu vou dar uma saída agora. A gente vai sair e de lá eu volto pra cá. Tem almoço, né? Ou seja, gente, eu vou trabalhar nisso aqui só de tarde, tá bom? Então, é isso. Nosso sábado é desse jeito. Mais tarde ou amanhã, né? Normalmente eu volto no dia seguinte. Eu venho compartilhando como que foi, o que eu comprei, né? Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. No próximo takezinho eu mostro o que eu comprei, o que eu fui aprontar na rua, o que eu fui procurar e se eu achei o que eu estava procurando, tá certo? Então, vamos lá, gente. Excelente sábado pra todas. Ainda no sábado, gente, super barulho por aqui, mas deixa eu atualizar vocês, tá? Fui na rua, fui no Armarinhos Fernando, gente. Eu ia gravar um vídeo de comprinhas, só mostrando pra vocês lá. Mas, gente, não tinha nada do que eu precisava. Enfim, não tinha nada do que eu precisava. Acabei tendo que comprar material em outros armarinhos, né? E eu só comprei, gente, o que eu realmente preciso, tá? Como eu tenho muita coisa aqui no ateliê e tudo mais, eu comprei só o que eu preciso, né? No armário Aliança, ele fica na Avenida Suplicy, aqui em Guarulhos, tá? Lá tem bastante coisa. Aí, gente, eu peguei esse bigicone verde, tá? Confesso, gente, que eu achei caro. Lá eu paguei R$ 52 nesse bigicone, mas eu só tenho, gente, sobrinho do verde bandeira. E eu preciso muito dele, né? E eu achei muito estranho, porque geralmente tem verde na Maria Fernanda. Ali atrás tem uma caixa, né, que foi a caixa que eu peguei pra poder enviar as coisas pra minha mãe.
né, agora semana que vem. Então, peguei, gente, esse Big Cone. Isso daqui, gente, é uma encomenda, tá, que eu tenho. Volta e meia aparece encomenda de fio de malha. Então, eu peguei, gente, esse rosa tropical, tá? Esse rosa, tipo um rosinha neon, lindo. E esse laranja, gente, que é o laranja casca de lar. Gente, ele tá bem bonito, tá vendo? Bem bonito mesmo. E aqui eu tenho uma encomenda dos corações pra fazer. Minha cliente, ela comprou, né, umas etiquetas personalizadas aqui com a logo dela, tá? Então, vai ser uns coraçõezinhos de brinde. Acabei de pegar com ela, gente, vão ser 20 corações com essas duas cores aqui, ó. Paguei, gente, R$17,99. No Armarinhos Fernanda tá R$19, R$1 mais caro. E não tinha também as cores, né? E aí, como eu já sabia quanto que era no outro armarinho, eu vi que no Armarinho Fernanda era mais caro, né? Então, nem peguei lá, gente. Aí, eu passei, meninas, ali no armarinho que tem aqui perto de casa. E peguei também, gente, esse verde limão aqui, ó. Verde limão da Crochêtica, gente. Esse verde limão, eu paguei R$32 nele, tá? É no armarinho aqui da moça aqui perto de casa. Não compro com frequência, mas, gente, quando eu preciso, eu compro. Porque a gente tem que se apoiar, né? É legal a gente se apoiar. É um armarinho pequeno, é uma moça que ela também vende crochê. E ela tem várias opções, gente, de barbantes lá. Então, eu acabei pegando lá nela, né, esse verde que eu só tenho um aqui, tá vendo? Tem um aqui atrás, no cantinho da porta. E eu vou abrir ele, ó, verde limão aqui, ó. Então, eu vou abrir ele e vou colocar esse aqui no lugar pra mim não ficar sem, tá? Então, minha comprinha, gente, foi essa. E aí, eu peguei, gente, pra conhecer esse azul aqui, ó, da Linhas Polly, da Crochete, que esse azul aqui, gente, é o azul royal. Eu queria muito um azul marinho, porque esse tom de azul royal eu tenho, né, o azulão da linha Rainha Moda, né? Mas eu peguei, tá na promoção lá nela, eu paguei R$9,50, tá nesse azulão pra conhecer. Então, nesse armarinho da moça aqui perto de casa, gente, eu peguei o verde limão e peguei esse azul royal da linha Polly pra conhecer. E aí, eu comprei o Big Cone lá no outro armarinho, comprei, né, esses dois novelinhos aqui pra tá fazendo, né, os chaveirinhos. Gente, esse fio aqui, ele é o fio da Círculo, tá? É o fio de malha Círculo Premium, tá? Não é nenhum da Fischer. Ele é o fio da Círculo, tem o fio de malha Fischer e tem esse daqui que é da Círculo, tá? Então, peguei esse aqui da Círculo Premium. E, gente, eu levei essa linha aqui, ó, no carro pra ir fazendo no percurso, né? Enquanto a gente tava ali circulando no trânsito, eu levei esse fio preto, meninas, que é uma encomenda que eu tenho que mandar pra lá pra Bahia. Então, fiz essa base aqui, ó. É preto, então não vai mostrar os detalhes pra vocês, né? Fiz aqui todinho, gente, do começo ao fim. Passei aqui 6 carreirinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, gente. 7 carreiras mais a base aqui, né? Então, deu uma adiantadinha. E essa encomenda aqui, gente, vai ser um tapete e uma tampa do vaso, tá? Então, nosso sábado, até o momento, tá se resumindo a isso, né? Essa comprinha. E, gente, de crochê, fiz nada, só essa base aqui, tá? Agora já é 4 e pouco da tarde, desci aqui pro ateliê agora pra fazer algumas coisas. E eu acho que eu vou pegar nessa passadeira pra concluir ela logo, né? Acabei de pegar, gente, ó, tinha só um picôzinho feito, tô no segundo aqui, e é o que eu vou fazer agora. Aí, quando for amanhã, eu venho atualizando vocês, gente, olha o cabelo, a situação, a iluminação tá daquele jeito, tá super calor por aqui, então a porta tá aberta, essa porta ela não tem fechadura, né? Então, ela fica desse jeito mesmo, toda feiosa. E é isso, gente. Vou guardar aqui a minha comprinha e vou trabalhar um pouquinho. Vamos de atualização, gente, do nosso domingo. O que nós fizemos ontem no sábado? Falei com vocês, né, que eu ia priorizar aqui aquele joguinho de passadeira. Mas, gente, eu acabei não mexendo nele. O que eu acabei fazendo no final, tá? Já no final da tarde, né? Depois eu gravei com vocês. Fiquei aqui no ateliê um pouquinho. Peguei aquela base do tapetinho preto, né, que eu mostrei pra vocês. Eu acho que eu até guardei ele pra não pegar pelinho, né? Não deixei aqui jogado em cima da mesa. Deixei ele a ponto de bico, gente. Passei a carreira de ponto fechado todinha. E passei a primeira carreira do bico. Então, agora falta apenas 2 carreiras pra finalizar o tapete. E aí, fica restando apenas a tampinha do vaso pra me fazer. E é mais uma encomenda concluída. Então, eu peguei nela. E aí, gente, eu peguei o fio de malha pra testar, gente, o modelinho da encomenda da minha cliente, ó, porque ela quer assim, de 2 cores, tá vendo? Então, eu fiz 2, tá, pra mim testar. E aí, eu mexi, gente, nesses saquinhos, que são saquinhos que eu uso também para os brindes, né, pra botar os brindes.
E aí, dentro do saquinho, gente, tinha esses brindezinhos aqui, ó, tá vendo? Que faltava eu colocar no saquinho pra poder arrematar, gente. Então, pra poder dar de brinde, que eu tô quase sem nada, tá? Então, botei, gente, os adesivozinhos, ó, que é um mini. E coloquei aqui nesse saquinho, gente. Esses saquinhos eu compro na Shopee. Então, se eu lembrar, eu deixo na descrição pra vocês. Aqui são brindezinhos, gente, de florzinhas, tá? Chaveirinho de florzinhas. Algumas florzinhas eu consegui fazer o modelinho original. Outras eu fiz aqui, ó, com um pontinho a menos no meio, ó. Essa aqui mesmo eu fiz ontem, ó. Peguei uma sobrinha que eu tinha de camurça num cone. E aí, pra eliminar esse cone, deu pra mim fazer essa daqui. E eu fiz, gente, esse porta-copos aqui, ó, com a sobrinha de camurça que eu tinha das antigas produções. Então, eu peguei um pouquinho nelas, ó. Esse daqui, ó, esses dois aqui, ó, eu fiz com o início do porta-copo que eu peguei pra fazer, né, eu fiz a produção da encomenda da minha cliente? Não, eu fiz a produção aqui no Rosa Chá, e aí sobrou, né, só isso, eu fiz a produção no Rosa Chá, e aí só sobrou um pouquinho, né, e o pouquinho que sobrou, eu fiz o início do porta-copos, né, e aí ficou faltando, foi no parzinho, né, gente, fiz a produção do parzinho, lembrei agora onde é que eu usei esse Rosa Chá. Fiz a produção do parzinho, tentei fazer o porta-copos, não deu. Então, aquela sobrinha, gente, tá aqui, ó. Eu fiz dois, desmanchei, tá, o porta-copos e fiz dois chaveirinhos aqui. Aí, eu peguei, gente, ó, essas sobrinhas aqui pra trabalhar, ó, são sobrinhas, tá vendo? Que tá bem pouquinho pra fazer, ó. Nessa daqui, por exemplo, eu consigo fazer o porta-copos e eu consigo fazer chaveiro. Nessa daqui também, ó, ela tem a mesma quantidade do camurça. Então, eu consigo fazer um porta-copos e um chaveiro. Só que eu acabei não pegando nelas, tá? Mas eu dei uma arrumadinha aqui nos meus brindes, ó. Então, temos uma caixinha com brindes e temos aqui 3 sobrinhas que eu consigo tá trabalhando nela, gente. Aí, o que que eu fiz? Eu fui lá pra cima, né? Minha filha tava dormindo, então eu fui lá pra cima. Fiz, gente, 3 paninhos de prato. Fiz 3 paninhos de prato aqui no polipropileno. Fiz no azul, fiz no amarelo e nesse tom de vermelho puxado pro rosa, tá? Eu separei esses panos, eu tava doida pra dar uma distraída dos panos dos tapetes, né? A gente trabalhar com barbante cansa bastante. Então, eu acabei fazendo os 3 paninhos. E, gente, eu peguei no jogo de passadeira da minha encomenda, ó. Eu passei 3 carreirinhas no cru. Eita, derrubei umas argolas aqui. Passei o cru, gente, a união no verde que faltava na sexta-feira. E eu acabei não mostrando pra vocês. Essa base aqui foi produção da semana anterior, que acabou não aparecendo no vlog. Então, eu peguei, gente, ó, passei o cru na segunda base. Passei, gente, o cru, olha só essa passadeira. Passei o cru na passadeira, passei 2 carreiras no rosa bebê e passei 2 carreiras aqui no amarelo ouro. Então, aqui, ó, no rosa bebê, gente, no amarelo bebê, 2 carreirinhas do amarelo bebê e 2 carreirinhas aqui no amarelo ouro. Falta a última carreira aqui dessa base pra gente entrar com os bloquinhos aqui. E essa produção a gente também encomenda. Peguei uma sobrinha que tinha de amarelo, deu pra me passar as 2 carreiras na passadeira e um pedacinho aqui no tapetinho. Então, hoje eu vou dar uma adiantada nesse jogo de passadeira que é encomenda. Então, se eu focar primeiro nas encomendas, o resto da semana eu vou ter livre, né, pra fazer outras coisas. Então, no domingo eu acabei deixando o jogo de passadeira laranja aqui parado, né, faltando o picôzinho e o último tapete, gente. Mas, pro final da semana, eu concluo ele pra poder colocar junto na caixinha pra mandar pra minha mãe. Mas o que que eu vou fazer? Hoje, como eu não fui pra feira, a gente tá de chuva por aqui. Não sei se vai chover ou não. Ontem à noite não estava previsão de chuva e acabou chovendo a noite, quase que a noite inteira. Então, hoje tá com previsão de chuva. Então, eu vou aproveitar que eu tenho essas encomendas pra fazer e vou ficar daqui de casa mesmo fazendo essas encomendas. E, querendo ou não, descansando o meu corpo, já que trabalhar na rua cansa um pouquinho mais do que em casa, né? Então, eu vou ficar aqui de casa adiantando essas encomendas pra poder concluir e mandar na próxima semana. Então, pra hoje é o que nós temos, né? Eu vou dar uma adiantada aqui nessa encomenda. Talvez eu pegue mais paninho de prato pra fazer. E aí, amanhã eu venho mostrando pra vocês, né, como é que ficou por aqui. Segundou, gente, vamos lá de atualização do nosso vlog. O que que nós aprontamos por aqui no nosso domingo, gente? Graças a Deus, a gente não foi pra feira e eu consegui adiantar bastante coisa. Lá no finalzinho do dia a gente saiu um pouquinho também, tá? Então, foi um domingo de trabalho, mas também um pouquinho de lazer, coisa rápida, mas a gente deu uma saidinha lá no finalzinho do dia. E, gente, durante o dia, o que aconteceu? Fizemos almoço, né? Fiz almoço, claro, domingo merece um almoço.
fresquinho em família, né? Já que a gente não foi pra feira. É algo, né, que acontece quando a gente faz feira, final de semana. A gente perde esses momentos, né, em família, de almoço, de um café, porque a gente está na feira e quando a gente chega, né, já é final do dia. Aí quem fica em casa que acaba fazendo, né, o almoço, aí quando eu chego já tá pronto. Então, eu aproveitei para fazer aquele almoço gostoso e trabalhei, gente, graças a Deus, eu consegui finalizar a passadeira, tá lá em cima. Eu nem trouxe, gente, pra não ficar pra cima e pra baixo com essas peças, né? Mas eu finalizei a passadeira e passei, gente, as 2 carreirinhas do rosa bebê nos 2 tapetes, ó. Então, deixei os tapetinhos aqui. Eu decidi, gente, quando eu terminei as 3 carreirinhas, né? Terminei a terceira carreira do amarelo ouro na passadeira. Falei, quer saber? Eu vou terminar logo essa passadeira, que é a peça maior, do que eu ficar passando carreirinho um, carreirinho outro, né? E depois eu ficar só com o bico de todos pra fazer. Então, o que que eu fiz? Já deixei a passadeira prontinha, gente. Falta só colocar etiqueta, pérola, né? Fazer a blocagem, tá pronta, gente, do começo ao fim. Então, terminei a passadeira. E nos tapetinhos, gente, eu só passei, né? Ah, não sei nem se já tava assim ontem. Eu acho que eu nem peguei, gente. Se eu peguei, foi só pra passar o amarelo. Levei, meninas, 4 paninhos de prato pra fazer, ó. Eu separei 12 paninhos pra fazer no polipropileno. Então, eu levei 4. Agora de manhã, eu concluí o bico do quarto, né? Eu deixei aqui na primeira carreira do biquinho. Então, eu já tenho 8 paninhos de prato, né? Com barradinho polipropileno. De 12, faltam 4. E eu quero ver se eu consigo fazer isso hoje. Peguei, gente, o tapetinho da minha encomenda, da minha cliente. Faltava 2 carreirinhas e meia pra concluir. Então, aqui, ó, uma parte da encomenda já está pronta, que é o tapete. Falta agora a tampa do vaso, que eu já comecei, tá? Eu comecei ontem antes de sair, e aí depois que eu voltei eu não peguei porque é preto, né? Eu tenho outras cores pra trabalhar, então não vou trabalhar com preto à noite se tem outras produções pra fazer. Então, eu finalizei o tapetinho da pia, a tampa do vaso, a gente tá na, acho que 4ª carreira, são 8, então falta ali umas 3 e pouquinho pra começar a fazer o bico, tá? E, como a gente saiu de carro e a gente pega trânsito, eu levei essa peça aqui, ó, pra mim poder dar continuidade, né? Então, a minha passadeira, que é a encomenda, gente, conjunta com esse tapetinho preto, tá? É um kit lavabo e uma passadeira. Então, aqui, gente, olha que belezura, a gente tá retinha, olha, maravilhosa, né? Então, essa passadeira aqui é só desenvolver ela, né? Eu gosto de começar alguma coisa no carro mesmo. Tem dias que eu não consigo trabalhar, gente, já tem dias que eu consigo produzir alguma coisa. Então, nosso domingo rendeu bastante, finalizei tapete, comecei tapete, finalizei passadeira, fiz pano de prato, né? E dei uma geralzinha aqui no ateliê, gente. Durante a semana eu vou jogando tudo, a mesa vai ficando cheia, vai ficando tudo bagunçado. Então, quando dá o final de semana, eu dou um jeito, né? Então, dei um jeito, separei uma caixa ali pra ir colocando as peças que eu tô concluindo. Não consegui gravar nenhum vídeo, gente, essa semana. E pra hoje, nessa segunda-feira, eu tenho que soltar algum vídeo, né? Como a gente não foi pra feira. Então, eu já vou levar a gente lá pra cima pra gravar uma dessas produções que eu coloquei numa caixinha separada. Tem parzinho de tapete pra gravar, tem kit de suplá pra gravar, tem os panos de prato que eu vou finalizar, que também é pra gravar, né? Então, tem bastante coisa pra fazer. E hoje, nessa segunda-feira, gente, eu quero concluir o jogo de passadeira da encomenda e já dar continuidade nessa outra encomenda. Pra mandar pra minha mãe, são essas duas. É o jogo de passadeira, a passadeira e o kit lavabo e um jogo de banheiro nos tons de verde que as mulheres pediram pra ela passar lá nessa semana, né, no final do mês, que é quando elas recebem o pagamento. Então, eu vou tentar fazer esse jogo de banheiro nos tons de verde. E aí, eu vou pegar, gente, pra finalizar as peças que eu tenho aqui. Tem a passadeira laranja, tem a jogo de passadeira no bordô, né, que era o vermelho cardeal, não, gente, vermelho bordô da Barbante Olímpia, que eu fiz a base. Então, tem bastante peça. Eu quero pegar, gente, nessas peças que eu tenho começadas, nos parzinhos que eu tenho começado, pra poder concluir, pra tá mandando pra ela, gente. Eu vou mandar bastante coisa. Não sei como que vão ficar as nossas feiras, tá? Agora nessa reta final, né? A gente só tem dia 28. Dia 28 eu não vou pra feira, isso já é certeiro que eu não vou no sábado. Então, esse mês de fevereiro se encerraram as nossas feiras. No domingo, talvez eu vá, talvez não. E pro mês de março, gente, eu não sei se eu vou conseguir estar fazendo feira por conta de algumas coisas que vão acontecer aqui em março. Então, eu vou tentar produzir, vou mandar bastante coisa pra ela, porque eu não sei como que vai ficar as minhas exposições, então vou mandar assim pra ela vender lá.
e vou produzir, gente. Eu quero tentar, depois que eu finalizar essas peças pra mandar, eu quero tentar pegar de novo nos meus cones abertos ali pra dar uma esvaziada no armário, que já tá cheio de novo. Mas enfim, a gente vai falando como é que vai ficando. Ontem, no domingo, foi isso, e hoje, segunda-feira, né, vamos pegar aqui pra concluir também. E amanhã eu venho, né, atualizando vocês de como que foi a nossa segunda-feira. Começou, meus amores, vamos ver como que foi a nossa segunda-feira. Confesso, gente, que teve uma produção que eu entrei aqui pra poder fazer e não consegui tá fazendo. Segunda-feira, geralmente, né, ultimamente eu tenho feito bastante na organização da casa. Ontem eu acabei não fazendo pra poder concluir essa produção aqui, gente. Então, nós estamos com o quê? Ontem eu só crochetei, tá? Só crochetei. E à noite, né, a gente foi pra cozinha, saímos também, fomos no mercado rapidinho. E aí, depois, né, eu fui dar atenção pra neném, fui botar ela pra dormir, só ela deu uma entortada por aqui. E aí, gente, o que que aconteceu por aqui ontem? O que que a gente conseguiu estar fazendo ontem? Gravamos o conteúdo, né, dos parzinhos de tapete. Saiu o conteúdo, né, olha, gente, a minha... Quanta peça. Gravei o conteúdo dos parzinhos de tapete, ó, desses daqui, ó. Já mostrei pra vocês. Saiu o conteúdo deles, graças a Deus, gente. Mais uma produção. Esses tapetes estão lindíssimos, tá? Então, eu gravei o conteúdo deles pra soltar pra vocês. Concluí, meninas, a tampinha do vaso, tá? Do nosso kit lavabo. Então, nós temos aqui, né? Concluí, né, o kit lavabo da minha cliente. Falta aqui a passadeira, tá? No chumbo, pra poder tá fazendo no grafite, tá? Aqui, gente, é a outra encomenda que vai junto, né? Que é a passadeira. Tá linda, gente. Linda, 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 linda. E eu peguei ontem nos 2 tapetinhos, tá? No parzinho. Passei as 3 carreirinhas de amarelo ouro, os bloquinhos e o bico, tá? Esses 2 tapetinhos aqui tava só nas 5 carreiras, né? Então, eu fiz daqui pra cá todinho nos 2 tapetes, tá? Então, ontem foi isso que aconteceu por aqui. Fiz, gente, acho quase uma carreira só na passadeira. E aí, eu peguei os paninhos de prato pra poder concluir. Só que eu comecei a sentir uma dorzinha no braço, que ultimamente eu tenho sentido quando vai ficando próximo do período de toda mulher, né? Geralmente eu sinto um pouquinho desse cansaço. Então, eu concluí essa produção, pra mim já tá suficiente, tá ótimo. Eu consegui concluir o parzinho, né? Então, aqui nós temos uma encomenda concluída. Pra hoje, eu quero concluir essa daqui. E aí, né, hoje é terça-feira, temos quarta, quinta e sexta pra concluir outras pronto entregas, né? Tem a encomenda, né? A encomenda, assim, gente, é uma pronta entrega. A cliente não pediu, de certa forma, não pediu. Minha mãe tinha um jogo verde lá, que eu tinha feito, gente, em junho. Esse jogo ficou bastante tempo sem vender. Aí, duas moças, gente, duas moças falaram que queria, porém, para o final do mês. Então, eu vou ver se eu consigo fazer um jogo desse pra ela tá levando lá pra essas mulheres, né, pra ver qual que vai comprar, se realmente vai comprar, tá bom? Então, eu quero ver se eu faço um jogo desse no verde. Vou concluir a passadeira, né? E tem o jogo de passadeira laranja, que já tem um tapetinho pronto. A passadeira falta uma carreira e o outro tapetinho, né, que tá aqui desse jeito, gente. O que eu tenho aqui mais adiantado no ateliê? Esse kit de passadeira no laranja. Jogo de passadeira, né, no vermelho cardeal, que falta só as tulipas e o bico. Tá bem adiantado. E o parzinho de tapete na Janine Freitas, gente. Então, acho que eu vou pegar neles. Tem os paninhos de prato também, que eu quero mandar mais um pouquinho, né? Já tem 8 panos feitos, falta 4 pro kit com 12 pra mim gravar. E agora de manhã, gente, eu vou finalizar aqui e eu vou gravar o vídeo do suplás que eu fiz, né? Pra poder disponibilizar amanhã, na quarta-feira. E aí, eu subo, gente, pra começar na produção, tá? Vai ser uma semana de produção, porém, com limite, né, de tempo de produção, pra poder dar uma aliviada aqui no braço, porque eu quero produzir, né? Então, se eu forçar muito, vai chegar um momento que eu vou ter que parar, gente. É uma semana assim, é um cansaço como se fosse uma cólica localizada aqui em cima. Não embaixo, eu sinto a cólica aqui em cima, então fica aquele cansaço que passa, gente. Eu creio que seja porque eu sinto a dor no lugar onde eu mais movimento.
E como eu dei uma pausa nos meus exercícios físicos, eu não estou indo na academia, então isso também ajuda, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa movimentar os nossos músculos para que ele nos ajude no trabalho, né? A gente faz muito movimento contínuo, então eu vou trabalhando de leve, dou aquelas pausas, né? Para poder me recuperar aqui, passar por essa fase aqui e voltar com tudo de novo depois. Então, é isso. Para nossa terça-feira, vai ser concluir essa passadeira, gente. Hoje, meu foco é esse, concluir essa passadeira e concluir os paninhos de prato para ter mais conteúdo também e mais pronta entrega disponível, tá? Então, vamos lá para uma terça-feira abençoada. Meus amores, quartou, né? Deixa eu atualizar vocês de como que está aqui a nossa produção. Tô trabalhando um pouco mais lenta por aqui, tá? Essa semana, né, iniciou um pouquinho mais lenta, como eu trabalhei bastante sábado e domingo, então tá sendo um pouquinho mais lenta. Tô colocando metas pequenas pra produção, então tudo que eu concluir eu já paro. Ontem, gente, eu parei de crochetar 5 horas da tarde, parei às 5 e não fiz mais nada. Vim aqui pro ateliê, coloquei etiqueta nas peças, né? Pesei, tirei medida, tudo bonitinho já pra mim amanhecer hoje, nessa quarta-feira, gravando conteúdo. Tava com 3 conteúdos para gravar, acabei de gravar 2, então temos apenas mais um para gravar e iniciar o vlog da próxima produção também. Então, nossa quarta-feira já começou com gravação de conteúdo e ontem na nossa terça, meninas, eu fiz aqui, ó, a passadeira, tá? Eu não vou conseguir nem mostrar para vocês aqui agora, porque o meu tripé tá em cima dela, gente. Ó, a passadeira tá aqui, gente. Eu fiz ela na cor chumbo, tá? Então, concluí a nossa passadeira. E eu tinha os 4 paninhos de prato pra concluir, né, os 12 panos. Então, fiz aqui os 4 paninhos, ó. Tem 4 barradinhos aqui. Então, nós teremos aí também produção de pano de prato. Concluí as 12 panos que eu separei no fio de polipropileno. Finalizei a passadeira e vim pra cá pro ateliê, etiquetei o kit lavabo, etiquetei a passadeira, etiquetei o jogo de passadeira amarelo que eu concluí no início da semana, coloquei pérola, medi todo mundo, pesei, abri a minha mesa da feira, gente, minha mesa da feira tá ali na frente, com o kit de passadeira amarelo aberto lá descansando. Então, eu deixei aqui na minha mesa do ateliê a passadeira chumbo e o kit lavabo. E na minha mesa da feira, ali na frente, tá o meu jogo de passadeira amarelo, gente. Como eu tenho esse espaço grande aqui por enquanto, dá pra mim tá fazendo isso quando eu tenho mais peça acumulada. Então, fiz a blocagem de todo mundo, pesei, medi, etiquetei tudo bonitinho. E agora eu já comecei na gravação do conteúdo. Pra hoje, meninas, eu separei aqui, ó, o amarelo, gente. Esse amarelo tá todo desmanchando aqui. Separei esse amarelo, já tô com um miolinho aqui. Eu só precisei fazer um miolinho só, gente. E eu separei esse material aqui, ó. Peraí. Teu carregador tá aqui, porque meu celular tá descarregando. Verde folha. 7 miolinhos, meninas. Aqui eu tenho 7 já, tá? Eu tinha 6 do amarelo da Berli, ó, miolinho. Pra fazer, ó, tá aqui o punhadinho com 7. Cru da Baby não, gente. Cru da Predileto. E separei aqui também, meninas, o verde limão, tá? Esse verde limão aqui, ele é da Criativa, olha que lindo que tá. Separei essas cores aqui pra tá fazendo, né, o jogo de banheiro, pra tá mandando junto com esses outros kits que eu já finalizei, tá? Então, a meta pra hoje, gente, é começar esse jogo de banheiro, ver até onde eu consigo fazer ele. Vou parar cedo também, tá? Porque eu não vou pegar muito firme nesse restante de semana. Vou dar uma aliviada. TPM chegou, né? Então, você já sabe como é que é. Então, eu prefiro dar uma aliviada. Eu tô trabalhando mais de leve essa semana pra poder descansar um pouco também, né? Porque o nosso corpo, ele precisa. Então, não é só sobre a gente trabalhar. A gente tem que dar um tempo pro nosso corpo também. Então, é isso. Ontem, né, eu finalizei a passadeira, tá? Aqui, lindona. Concluí ela. Fiz os paninhos de prato e pra hoje a gente já gravamos 2 conteúdos. Vou fazer a abertura de outros aqui pra poder subir e dar, né, início aqui nesse joguinho de banheiro, tá? E amanhã eu venho falando pra vocês quanto que eu fiz, né, nesse jogo de banheiro, tanto que eu consegui adiantar, porque não, gente, eu não vou concluir com ele hoje, tá? Eu quero adiantar bastante, né? Vamos ver até onde eu consigo estar fazendo esse jogo hoje pra concluir amanhã na quinta-feira, tá certo? Então, é isso. Até a nossa quinta-feira, né, com mais um resuminho aqui de tudo que aconteceu hoje, nessa quarta-feira, acho que 24 de fevereiro, acho que é isso, né? Então, bora lá, gente, excelente quarta-feira pra todas nós. Bom, gente, vamos de atualização, quinta-feira por aqui, tô aqui na sala, não fui pro ateliê hoje.
Deixa eu só atualizar vocês do que aconteceu ontem na nossa quarta-feira. Trabalhando um pouquinho mais lenta, mas nós conseguimos, gente. Peguei aqui no jogo de banheiro que eu falei que eu ia fazer. Deixei aqui, ó, o tapete do encaixe do vaso, ó. Hoje eu já passei essas 2 carreirinhas aqui. A tampinha do vaso, gente, também eu deixei faltando o bico, né? Então, eu passei essas 3 carreiras aqui no verde e já aproveitei e fiz a telinha, tá? Da tampa do vaso. O tapete da pia, gente, já tá aqui, ó, prontinho, tá? Finalizadinho. Então, falta aqui apenas, né, os picôs para finalizar, né, o jogo de banheiro. Falta os picôs, colocar a pérola, colocar a etiqueta, né, para finalizar os arremates. O arremate principal eu vou fazendo, né, de acordo eu vou produzindo, eu já vou arrematando. Então, os arremates que ficam aqui, gente, é das etiquetas, né, que eu coloco. É o arremate da telinha que eu coloco a pérola, né. Então, assim, tá bem adiantado, né, a gente conseguiu adiantar bastante aqui essa produção. Deixei cair aqui, gente. E aí, eu fui lá embaixo, separei alguns panos de prato, tá? E peguei, meninas, umas argolinhas que eu tenho já tem anos. Essas argolinhas aqui tem bastante tempo que eu tenho elas. E eu comprei elas na época pra fazer porta-papel, porta-pano. Então, ontem, ó, fiz uma base aqui, já fiz a florzinha, ó. E eu vou fazer uns kitzinhos aqui de pano de prato com o porta-pano. Gente, aqui pra feira eu não cheguei a fazer nenhuma vez, tá? Porque, como aqui tem muito apartamento, né? Geralmente as cozinhas já estão ali todas com cerâmica e tudo mais. O pessoal não vai ficar furando, né? Pra colocar um porta-pano. Então, eu acabei não fazendo, mas essas aqui, gente, eu vou estar mandando pra minha mãe vender lá na Bahia. Porque agora, gente, em março, vai vir a Semana Santa. Então, o pessoal compra muita lembrancinha pra dar pros padrinhos, né? Então, eu vou estar fazendo aqui, gente, 5 kitzinhos. O primeiro falta aqui só colocar a flor, colocar a pérola bonitinho pra finalizar. E o paninho aqui também, ó, eu já fiz o biquinho dele, tá bom? Então, teremos aqui 5, né? Eu separei todos os panos que eu vou estar fazendo, já com as cores, né? Aqui tem todos os paninhos. E aí, é o que eu quero fazer pra hoje. Finalizar o jogo de banheiro e fazer esses paninhos de prato aqui, tá certo? Então, neném tá chamando que ela quer a TV, gente. Então, vou trabalhar aqui e amanhã eu venho mostrando pra vocês, né? Se der o tempo eu fazer todos os panos. São 5 kits e eu espero conseguir fazer esses 5 kits hoje pra pensar na próxima produção, que hoje já é quinta, né? Então, temos hoje e amanhã pra finalizar as peças, montar a caixa pra fazer envio no sábado, tá? Aproveitei, a gente fiz as unhas ontem também, né? Porque tava pela misericórdia. E é sobre isso, a gente trabalha, tira um tempinho pra gente, faz comida, faz uma coisa, faz outra, lava uma roupa, tira a roupa da máquina, põe no varal, vai trabalhando, né? E assim vai fluindo. Então, amanhã eu venho falar pra vocês como que foi a nossa quinta-feira. E a gente piscou, já é sexta-feira, né, gente? Vim aqui atualizar vocês como que foi a nossa quinta. Uma semana, gente, mais de leve por aqui. Como eu falei, eu comecei a semana sentindo algumas dores. Ontem eu precisei ir pra UPA pra tomar medicação pra ver se melhorava, porque não tava surgindo efeito. Hoje eu estou bem, graças a Deus, mas eu vou continuar num ritmo mais lento por aqui pra não correr o risco de voltar, né? Eu acabei de tomar medicação, então o corpo ainda não está, né, 100%, e é sobre isso, gente. Eu quero muito tirar uns dias aí sem fazer nada pra ver se eu consigo me recuperar mesmo, né? Essa semana eu trabalhei porque eu tinha esse compromisso pra amanhã de fazer os envios, senão eu teria ficado, assim, bem mais off, né? Não teria produzido, porque eu tenho, sim, bastante pronta entrega, né? Mas eu tenho os meus envios, eu tenho esses compromissos pra fazer, então eu foquei em fazer aos poucos, mas consegui cumprir com eles, né? E aqui, gente, o que eu fiz ontem? Eu consegui passar o bico, tal. Esse daqui já estava pronto, que é o tapete da pia, tá? O tapetinho da pia já estava pronto ontem. Coloquei as pérolas, gente, eu tinha umas pérolazinhas lá em cima. Então, eu já coloquei, ó, finalizei o bico da tampa do vaso todinho, tá? Eu deixei todas essas peças, gente, nessa carreirinha aqui, ó. Então, eu passei o bico, o picô, fiz a telinha, tá? Coloquei a pérola, só falta aqui, gente, o arremate final aqui da tampinha e botar as etiquetas. E fiz o bico do encaixe do vaso, tá? Também tava nessa carreirinha aqui, gente. Então, se eu conseguisse, seriam 2. Como eu não consegui, vai um. E depois, né, em uma outra remessa, se Deus quiser, a gente envia uma remessa mais dentro em breve a gente conseguir, né? Se for vendido rápido, a gente faz mais e manda mais, né? Se tá vendendo, a gente vai fazer as produções. Eu faço a outra produção e mando em uma nova remessa, né? Material a gente tem, fiz teste de mancha, gente, com verde.
pra ver se dava certo, tá? Não manchou a ponto, né, de danificar a nossa peça, né? É muito importante isso, gente. Vai trabalhar com um cru e uma peça escura, faz um teste de mancha pra poder ter certeza que não vai ter nenhum problema depois, né, com relação à qualidade do seu produto. E aí, gente, eu mostrei pra vocês a caixinha com os panos de prato, né? Fiz bem devagarzinho, gente, mas eu consegui, ó. Esse daqui já estava pronto na quinta-feira, ó. Já tava pronto. Fiz aqui, ó, no rosa. Fiz no laranja. E eu falei que eu tinha separado uma cor pra cada pano, né? Mas no final, gente, eu fiz 2 no vermelho. Porque vermelho vende bem, né? Então, eu fiz 2 no vermelho. Fiz o amarelo é o que tá mais adiantado. O laranja e o rosa, tá? Então, teremos aqui 5 kitzinhos, gente, que eu ainda vou ver por quanto que eu vou estar vendendo, ó. E aí, as outras 4 argolas, eu passei toda essa parte do cru. Então, elas estão lá em cima pra fazer o detalhe na cor, né? Na cor rosa, na cor vermelha, na cor laranja, tá tudo lá em cima pra fazer o detalhe. E eu só fiz a flor, gente, cor de rosa, foi o que eu aguentei fazer ontem. E aí, eu parei, né, pra descansar e acabei indo no médico pra poder tomar uma medicação na veia pra, né, aliviar as minhas dores, gente. Flávia, que dor que é, gente? Eu apareci uma dor no meu braço, que há muito tempo atrás eu não sentia, tá? Movimento contínuo, né? Eu trabalho bastante. E quando eu vou chegando mais próximo do meu período aqui, é onde eu sinto como se fosse uma cólica localizada. Ao invés de eu sentir aquela cólica naquela região, eu sinto, né, em um dos braços ou nos dois. Então, essa dor, ela se intensificou um pouquinho mais, e aí eu tive que dar aquela boa e velha pausa, né? E aí eu fui no médico tomar a medicação, porque eu já não tava mais aguentando, gente, o braço já tava daquele jeito. E isso, gente, vem de muito tempo, tá? Não é só do crochê, claro que o crochê ajuda a aumentar, mas não, eu já senti essa dor, tá? Lá na minha juventude, há uns 12 anos atrás, gente, mais, né? Eu tô com 30, então há uns 14 anos atrás eu já havia sentido essas dores, tá? E era todo mês, gente, eu ficava sem meus braços, assim, eu perdi as forças do meu braço. Era uma cólica realmente aqui localizada e há muito tempo eu não sentia. Creio que ela voltou a aparecer porque nos últimos meses, né, eu tenho trabalhado muito mais do que eu fazia antes, né? Acho que de 2 anos pra cá, de 2 anos pra cá, por conta da feira, eu voltei, eu intensifiquei as minhas produções pra sempre ter pronta entrega. E do ano passado, né, de outubro, gente, de outubro, acho que de outubro, não, do mês de maio pra cá, né, vai fazer um ano que eu tenho feito muita peça, né, Dia das Mães a gente vendeu bem, aí a gente ficou ali, né, junho, julho, mais tranquilo, e aí de agosto pra cá, né, foi aquela turbilhão de produção aí para dar conta das feiras, né? E a gente sabe que quanto mais a gente trabalha, mais o corpo sente. Eu dei uma pausa, né, na academia, não estava fazendo academia, a gente precisa cuidar do nosso corpo, movimentar o nosso corpo, né? A gente trabalha sentado a maioria do tempo, né? A gente não consegue fazer crochê em pé, a gente não consegue fazer o crochê andando, pelo menos não por tanto tempo, né? Então, pra gente ser produtivo, pra gente conseguir produzir, a gente precisa estar sentado em uma cadeira. Eu sou pequenininha, então, assim, eu não consigo uma posição 100% ideal aqui para o meu braço ficar no apoio legal, né? Eu não consigo ficar aqui apoiadinha trabalhando, porque dói. Então, às vezes eu fico meio que pendurada aqui e a posição da gente também interfere bastante, né? No resultado final ao longo do dia, a gente cansa mais, né? E é sobre isso, gente, mas não é só sobre o crochê, já isso eu tenho há muito tempo atrás, e agora que eu voltei a sentir, e dessa vez foi com uma dorzinha um pouquinho maior, segundo o médico, virou tipo uma hérniazinha no meu pescoço, e aí ele passou a medicação, gente, a gente vai ficar bem, tá? Hoje eu só vou fazer isso, e aí eu vou, né, parar por aqui. Eu tinha peça pra finalizar, mas eu creio que eu não vou fazer, tá? Eu só vou finalizar mesmo os porta-pano, que já estão adiantados, né, que já estão começados. E aí, eu vou preparar a caixa, né, pra poder mandar amanhã. E a nossa feira de domingo, Flávio, como vai ficar? Se não estiver chovendo, gente, eu vou levar as peças que eu deixar aqui, tá? Eu não vou mandar 100% tudo, mas também, gente, o que for de tapete, eu creio que eu vou mandar a maioria, tá? Eu até queria dar um jeito no joguinho, no joguinho de banheiro que eu fiz pra minha cliente com 2 tapetinhos. Eu estava pensando em fazer uma tampa do vaso um pouquinho menor, tirar a telinha da tampa do vaso, né, dela, arrancar aquela telinha e aplicar ela na nova tela, né, na nova tampinha menor, porque ficou bem grandona, gente, ficou gigante a tampa. Então, eu tava pensando em fazer somente isso. Vou ver se eu faço, ou se eu deixo do jeito que tá, ou se eu tiro a tela e eu mando como parzinho de tapete, né? Como eles estão no tamanho bom, pode ser também que eu só tire a tela do vaso, a tampinha do vaso, né? Ou a redinha,
e deixo como 2 tapetinhos aí como parzinho, e o tapete grande eu passo pro jogo que eu já tinha, né? Enfim, vou pensar aqui, gente, e aí, qualquer coisa, né, eu gravo um vídeo, gente, separando as peças, mostrando as peças que eu tô mandando, os valores que eu estou vendendo, pra vocês verem, gente, como que eu mando, né, a forma que eu mando pra ela tá vendendo lá na nossa cidade. Gente, qual que é essa cidade? Caetité, na Bahia, tá? É uma cidade não muito pequena, nem muito grande, tá? Deve ter cerca de 60 mil habitantes. Acho que é mais ou menos isso, gente. Porém, as pessoas, né, estão gostando bastante das peças. Eu sempre vendi por lá, eu comecei no crochê lá, eu não comecei no crochê aqui, tá? Eu vim pra cá já fazendo crochê, e aqui em São Paulo eu optei por trabalhar somente com artesanato. Lá eu fazia bolo, lá eu fazia doce, lá eu vendia semijoias, né, folheados, lá eu fazia bastante coisa, era um pouquinho de cada coisa, e não fazia tanto crochê, gente. O crochê era alguma encomenda que aparecia, né, então tava com a minha primeira filha pequenininha, tava me adaptando à maternidade, então eu não fazia tanto crochê quanto aqui. Aqui eu parei com todas as outras coisas que eu fazia e me dediquei 100% ao crochê, e hoje eu sou muito feliz nesse nicho, tá? Sou muito feliz no ramo do crochê, e eu pretendo, né, continuar nele, se Deus quiser, e quando eu voltar pra minha terrinha, eu quero continuar vendendo meu crochê também, né? Então é isso, gente, nossa quinta foi desse jeito, um pouquinho de conversa, né, nesse vídeo, só pra crescer um pouquinho, pra quem gosta de vídeo grande, só pra crescer um pouquinho, né, ver um pouquinho de conversa. E aí, agora, nessa sexta-feira, eu vou finalizar os porta-panos, aplicar aqui as flores, né, pra montar os kits. Gente, eu tenho 3 vídeos pra gravar, 3 vídeos, porém, hoje é feira, né, então tá passando ônibus toda hora, e eu não vou gravar. Talvez eu deixe pra gravar amanhã cedo, né, eu acordo cedinho amanhã, e aí eu venho gravar esses 3 vídeos aqui. Tem vídeo dos panos de prato que eu finalizei, tem essa produção aqui pra mostrar pra vocês, tem um jogo de banheiro também pra concluir. Então, são 3 vlogs pra mim gravar. E aí, hoje, só se for à noite, só se for à noite mesmo aqui, se tiver um pouquinho mais de silêncio pra mim tá gravando. Agora de manhã, gente, sem condições, ó, já tá vindo o ônibus de novo. Então, é isso, vamos lá pra uma quinta-feira, né, abençoada, bem produtiva pra todas, né, por aqui tá sendo de leve, mas eu ainda estou produzindo, né, devagarzinho, mas vai. Já é segunda-feira por aqui, gente, 2 de março, e eu tô vindo finalizar o nosso vlog da semana anterior, porque eu não consegui finalizar com vocês no sábado, não consegui iniciar um novo vlog, né, ontem, no domingo, porque, gente, de sábado, de sexta-feira pra cá, eu fiquei meio que off por aqui, né, eu tirei pra poder arrumar as coisas pra mandar pra Bahia, né, como eu falei que eu ia mandar. Então, na sexta-feira à noite, gente, a única coisa que eu consegui foi concluir, né, os porta-pano. Mesmo assim, eu pedi pra minha mãe lá depois ela dar uma conferida, tá? Finalizei os porta-panos pra mandar junto. E aí, na sexta-feira, gente, bem à noite mesmo, umas 11 horas da noite, eu vim pra cá pro ateliê junto com meu esposo, pra gente colocar as coisas na caixa. Gente, mandei praticamente tudo, tá? Pra lá. O que ficou aqui, meninas, é a saída de praia, as bolsas, os amigurumis. E ficou, gente, o jogo de passadeira laranja, que tava pra ser concluído, faltava só uma peça pra terminar. Então, o que que eu fiz? Na sexta-feira, a gente montou tudo. No sábado, eu não fui pra feira, né? No sábado, a gente não foi fazer a exposição, a gente foi despachar essa caixa. Que eu ia gravar, gente, eu falei que eu ia gravar pra mostrar pra vocês o que que eu ia tá mandando, quanto que eu ia tá mandando em produção. Mas a gente não gravou, porque quando a gente arrumou a caixa, já estava tarde e não tinha como eu deixar pra montar no sábado. A garagem fecha meio-dia, São Paulo tem um trânsito maravilhoso, né? Quem mora aqui sabe como é que é o trânsito. Então, se eu fosse deixar pra gravar no sábado, gente, montando a caixa, eu poderia correr o risco de não conseguir chegar lá a tempo de despachar essa caixa antes da garagem fechar. E aí, voltar ontem, no domingo, pra poder colocar essa caixa já na hora do ônibus sair, também eu correria o risco de não caber no ônibus, né, por conta dos passageiros. Então, eu não consegui gravar, meninas, mas eu mandei tudo. A minha caixa da feira tá vazia. Eu fui pra feira ontem, com pouquíssima coisa. Nossa, esse vlog vai sair hoje, segunda-feira. E o nosso resumo de feira sai amanhã na terça, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês, né, no vlog, como que eu montei a barraca. Gente, que nostalgia. Foi um misto, sabe, de emoções, uma sensação bem diferente de montar a barraca como eu montava antes, lá no comecinho. Então, vocês vêm aqui amanhã pra vocês verem como foi a nossa feira. Com poucas peças, gente, vamos recomeçar o nosso estoque do zero. E eu gosto de fazer isso de vez em quando, pra levar peça nova pra barraca, pra recarregar as energias, pra ter um novo ânimo pra produzir. Então, eu mandei tudo, fiquei com pouquíssimas coisas.
Aí, no sábado, gente, o que que eu fiz? Tentei terminar o tapete, tá? Pra levar o joguinho de passadeira. Faltava só uma carreira e o bico do tapetinho pequeno. Então, eu peguei, concluí esse tapete, coloquei a etiqueta, coloquei as pérolazinhas bonitinho no sábado. E levei, gente, 2 paninhos de prato pra terminar lá na barraca. Eu levei uma caixinha com os paninhos assim, ó, separados, mas eu acabei nem fazendo, gente. Porque eu ainda tô com dor. Eu ainda tô com dor ainda e eu tô meio que de repouso por aqui, então eu não estou trabalhando. Hoje, nessa segunda-feira, eu ainda não trabalhei. Eu acho que eu não vou nem pegar na agulha hoje, tá? Eu vou continuar meio que de repouso aqui pra finalizar a medicação pra ver se melhora. Sim, né? É ruim a gente ficar sentindo dor. E eu quero crochetar, então pra mim crochetar eu prefiro ficar melhor mesmo, né? Então ainda tô um pouquinho de dor ainda. E vai ser isso nessa semana, vai ser de poucas produções. Esse mês de março, gente, vai ser de poucas produções, né? Eu vou ter que fazer algumas outras coisas por aqui. Então, vão ser de poucas produções, vão ser de poucas feiras também. Então, nosso final de semana foi off, nosso domingo, pra não dizer que eu não trabalhei, eu finalizei 2 paninhos de prato, né? Faltava a última carreira do bico. E o outro, faltava eu passar as 3 carreirinhas do bico pra cortar, pra mim colocar na mesa, gente. Então, depois que eu gravei o takezinho na feira, eu finalizei esses 2 paninhos e não fiz mais nada. Então, ontem no domingo eu dormi tanto, gente, eu quase que hibernei. Dormi, descansei bastante, hoje também eu já descansei bastante. E tô aqui, gente, já é quase meio-dia. E eu vim encerrar esse vlog, né, falando pra vocês como é que foi. E foi isso, gente, final de semana off, fomos só pra feira no domingo, no sábado a gente não foi, montamos a nossa caixa, mandamos a nossa mercadoria pra ser vendida lá na terrinha. E essa semana, né, vamos ver como que vai ser, o que vai ser. Quando eu começar na produção, eu venho contando pra vocês, né, eu vou iniciar um novo vlog da semana aqui com vocês. Mas é claro que pra iniciar um novo vlog eu queria concluir esse com vocês, tá? Então foi uma semana bem diferente do que eu venho mostrando pra vocês. Geralmente eu trabalho de segunda a segunda, né? Segunda a segunda, gente, eu faço meu crochê no sábado, faço no domingo. Eu sou aquela pessoa que não consegue ficar sem fazer o meu crochê. A não ser que realmente eu não esteja conseguindo fazer, ou que eu realmente esteja muito desanimada mesmo pra trabalhar. Pra mim não trabalhar, né, pra mim não pegar no crochê. Eu amo fazer, gosto demais e pra mim eu me sinto muito bem fazendo crochê todos os dias. Mas sim, essa semana foi de menos produção, de sexta-feira pra cá eu parei, sábado eu parei, ontem eu parei e hoje eu ainda estou parada. Né, vou aproveitar para dar um jeito no ateliê também, dar uma separada aqui, ver o que eu vou estar fazendo nesse mês, né? O que eu vou estar começando a fazer nesse mês, o que eu vou estar concluindo. Tem as peças iniciadas aqui na caixa também, mas eu creio que eu não vou pegar nelas, tá? Eu quero muito, gente, pegar no meu armário de cone aberto que tá cheio. Mas enfim, nas próximas produções eu venho trazendo vocês aqui. Fim de semana teve comprinha também, então eu quero gravar pra mostrar pra vocês, comprinha que eu fiz, né, pra poder repor aqui algumas coisas que já tava acabando aqui no ateliê, né? Enfim, tem a produção do jogo de passadeiro pra gravar, pra trazer pra vocês. Então vai ser mais o que eu vou estar fazendo essa semana, vai ser isso. E a nossa última semana de fevereiro foi desse jeito, gente, aos trancos e barrancos, mas nós conseguimos aí finalizar jogo de banheiro, finalizei as encomendas, né, que eu tinha que mandar, eu consegui finalizar, e de pronta entrega eu fiz, né, os kitzinhos aí com os porta-pano, que vai sair o vlog pra vocês essa semana, tá bom? E é isso, desejo pra vocês uma excelente semana, um mês de março abençoado, um mês de março produtivo, que seja maravilhoso pra todos nós, né, que o nosso mês de março seja incrível pra gente, que seja só bênçãos para todas nós. Gratidão por vocês estarem aqui comigo mais essa semana, né? Uma semana um pouquinho mais longa e com menos produção, mas é sobre isso. É muito bacana a gente compartilhar com vocês como que vai acontecendo por aqui. Tô gostando bastante de gravar esses takezinhos, porque dessa forma eu trago vocês mais perto de mim. E aí, quando acontece da gente não produzir, vocês também ficam sabendo, né? Quando a semana não é produtiva. Então é isso, gente. Excelente semana pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus. E amanhã, na terça-feira, eu venho contando tudinho pra vocês como que foi a nossa primeira feira de março, tá?